Dr. Fernando Costa da Conceição, que irá palestrar sobre o tema a constitucionalidade na aplicação de políticas de ação afirmativa e de cotas no Brasil e a reação da grande mídia nacional. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado a Júlio César Masson, muito obrigado ao Nelme por este convite. Júlio já deve ter se referido, eu estou aqui em Portugal, em estágio pós-doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com a supervisão do professor Boaventura de Souza Santos. Esse é o meu segundo pós-doutorado. O primeiro eu fiz na Universidade Livre de Berlim, há 5 anos. Eu sou professor na Universidade Federal da Bahia desde 2002. Antes eu fui aluno lá na mesma universidade, na Faculdade de Comunicação. Sou formado em jornalismo e tenho um doutorado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com um período em Nova York, na Universidade de Nova York. Mas, acima de tudo, desde que tomei consciência de mim mesmo, na adolescência, passei a me preocupar com a situação das pessoas iguais a mim, na minha comunidade. Eu nasci numa favela em Salvador, Bahia, onde todos sabem, nasceu o Brasil. E nessa favela eu nasci, cresci e vi todo tipo de problemas inerentes à população favelada de um país como o nosso, como o Brasil. E na adolescência aquilo me preocupou, e discutindo com as pessoas, com os colegas, e mesmo na própria universidade, chegamos à conclusão que um dos problemas que atinge a sociedade brasileira advém do grande período colonial português e mais ainda do período do sistema escravo no nosso país. A base econômica do Brasil, por quase 4 séculos, tinha como estrutura o trabalho escravo, desde 1530 até 1888. O Brasil foi o país que mais importou mão de obra africana escravizada nesses séculos todos. Os números variam, mas grande parte dos autores chegam à conclusão que teriam adentrado nos portos do Brasil, principalmente no Porto de Salvador, Porto de Recife e no Porto do Rio de Janeiro, em torno de 4 milhões de pessoas, homens e mulheres, nesse período todo em que durou o tráfico de escravos, o trabalho escravo. O tráfico, todos sabem, que foi considerado ilegal a partir da lei Zébio de Queiroz, a lei que tornou crime traficar escravos no Brasil, que é de 1850, 51. Mas o período de legalidade do tráfico, depois de 1850 até por volta de 1880, foi o período de maior pujança do tráfico. Foi quando mais se importou mão de obra escrava, foi o período da ilegalidade do tráfico. Aliás, o próprio tráfico se tornou ele uma mercadoria mais importante do que qualquer outra, ou seja, investir no tráfico virou um grande negócio naquele período no nosso país. E o resultado dessa demora em o Brasil extinguir a escravidão se percebe ou repercute até nos dias atuais. Ou seja, a situação daqueles que descendem, direta ou indiretamente, desses escravos no nosso país é bastante periclitante. Todos os dados, muito antes dos dados oficiais,
produzidos pelos institutos, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas, dados referentes à situação de saúde, hoje facilmente acessado no Sistema Único de Saúde, está lá o banco de dados que mostra a situação dos, vamos chamar dos negros, embora eu não gosto muito de usar esse conceito de negro. Aliás, quando eu falar negro aqui, eu não estou falando exatamente de raça, né? Já que biologicamente raça só existe uma. Pelo menos a maioria, na biologia, a maioria das escolas acredita que só existe uma raça. Há controvérsia, mas é quase que consenso de que todos nós, independente do fenótipo, independente de onde nascemos, de região do planeta nascemos, todos nós somos seres humanos, somos da raça humana. O próprio conceito de raça, biologicamente, foi uma construção política daqui da Europa, né? No período em que se processava as grandes navegações e a expansão colonial, precisava se justificar a superioridade europeia sobre os demais povos, desconhecidos até então, e o parâmetro tomado de civilização foi o parâmetro europeu. Então, o outro era o inferior, independente de onde ele chegava. Todos eram índios, todos eram inferiores, alguns nem eram seres humanos. Durante o período, os índios no Brasil não eram considerados seres humanos. Precisou toda uma luta, inclusive dentro da própria igreja. Recentemente eu fui ver uma encenação aqui dos sermões de Manuel da Nóbrega, padre Manuel da Nóbrega, aquele sermão aos peixes. Dentro da própria Igreja Católica havia uma divisão por considerar ou não o índio ser humano. Portanto, se ser humano não deveria ser submetido àquela servidão atroz que foi submetida no Brasil e em outras partes das Américas e do mundo. Então, o conceito de raça, biologicamente, é um conceito político que justifica um projeto econômico de expansão colonial, né? A expansão do capitalismo mercantil neste período que vai entre os séculos, final do século XV até o século XVIII, que trouxe a riqueza à Europa foi exatamente o saque e a escravidão feitos nessas partes do planeta, né? A Europa dominou 2/3 do território do planeta até o final da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, 2/3 do planeta Terra estavam sob o domínio de algumas potências coloniais e escravocratas aqui da Europa, entre elas Portugal, que aliás foi uma das últimas a abandonar o osso, né? Portugal só deixou a colonização a muito custo agora, meados da década de 1970. O último país que entendeu que o mundo já não, o mundo ou então a ordem econômica, a nova ordem econômica mundial já não adotava, não podia aceitar aquele tipo de projeto que é o projeto colonial português. Então, mas no Brasil é isto, os negros que formam uma grande parte da população, os dados atuais indicam que mais da metade da população brasileira se considera ou preta, ou parda, ou mestiça, ou seja, não é branca. Então, essa grande parcela da população sofre até hoje as repercussões do período escravocrata. 120 anos, acho, né? Que a Lei Áurea foi assinada. Mas, se você for ver os dados referentes, por exemplo, à mortandade da população jovem no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo onde mais se mata gente, onde há mais assassinatos. O Brasil está em 7º lugar nos dados
da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, o setor lá que cuida da saúde, aponta o Brasil como um dos países mais letais para se viver. E é muito perigoso viver no Brasil. É uma contradição isso, porque o Brasil é a sexta, sétima economia do mundo, é um país rico, né? Tem um PIB pujante, e não pode comparar o Brasil a Honduras, ao México, mesmo ao México, esses países ali daquela região, onde o índice de letalidade também é altíssimo. E os países que lideram esse ranking de assassinatos são países daquela região. E o Brasil se enquadra entre os 7 países onde mais se mata pessoas banalmente, onde não se apura, todo mundo aqui sabe que somente em torno de 10% dos homicídios é que são apurados, é que se chega a uma autoria, mesmo assim não se prende, ou seja, a sensação de impunidade é total no nosso país, e quem sofre a maior consequência desse descalabro é a população, que eu vou chamar de população negra, somente os jovens entre 14 e 29 anos estão morrendo no Brasil numa escala genocida. São 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas que são mortas. Isso independe, inclusive, do projeto político, do poder, de quem está no poder. Porque nós mudamos a qualidade do poder no Brasil de 2002 para cá. Nós elegemos um projeto dito progressista. E esse projeto dito progressista, que assumiu o poder desde 2002, não mudou esse quadro, pelo contrário, agravou. No caso do meu estado, que é a Bahia, o índice de homicídios cresceu nos últimos 7 anos, quando o PT chegou ao poder no meu estado, na Bahia. Cresceu, aumentou em comparação ao período anterior, que era governado, o poder estava nas mãos dos ditos conservadores, partidos conservadores, até ditos partidos de direita, estou dizendo na Bahia. Então, se agravou, e quem está morrendo são jovens negros. Eu estava analisando dados do DataSUS, que é o banco de dados do Sistema Único de Saúde, estão lá, as categorias de mortes, os homicídios, etc., que atingem essa população. Então, por entender essa realidade e a complexidade desse problema, desde muito cedo, organizadamente, eu comecei a lutar, a fazer ativismo político para transformar um pouco essa realidade a partir da minha própria comunidade, da minha própria favela. E integrei, com o tempo, aquilo que se chama no Brasil movimento negro. E eu sou jornalista de formação, me tornei professor, mas continuo sendo um ativista social que luta para o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito, de acordo com aquilo que está na Constituição construída por nós, Constituição de 1988, da qual amplos setores da população participaram na sua elaboração com proposições de iniciativa popular, etc., levando lá aos parlamentares ideias, etc. Uma das causas que eu, como professor e como jornalista, como ativista, abracei é a causa para ampliar a presença da população, vamos dizer, afrodescendente, negra, nas universidades brasileiras. Então, essa causa é uma causa que vem desde 1988, que nós vimos discutindo a possibilidade de democratizar o acesso à universidade brasileira, principalmente à universidade pública brasileira. Porque é pública, a universidade brasileira é pública, é uma universidade recente, se for comparar com as universidades da Europa, dos Estados Unidos, ou mesmo de outros países da América Latina. O sistema universitário brasileiro é um bebê, né? É da década de 20, década de 30 para cá. É quando as elites organizam
sistema universitário no Brasil, a USP, Universidade de São Paulo, década de 30, e faculdades esparsas. A Universidade da Bahia, por exemplo, é do final da década de 40, e somente ela foi consolidada nos anos 1950. Mas ela é pública, ela nasce como uma universidade mantida pelo Estado brasileiro, recebe recursos advindos das taxas e impostos que toda a população paga. Entretanto, o acesso a esta universidade pública, até por pouco tempo, estava restrito a um determinado extrato social. Mesmo quando eu entrei na universidade, eu entrei na universidade em 1981, eu como negro e favelado era uma aves rara. Não existiam negros, ainda mais favelados. Podia existir negros, porque sempre houve famílias no Brasil, desde o final do sistema escravo, famílias negras que compravam alforria e que ascendiam a posições intermediárias econômicas. Sempre houve os artífices, não é isso? Os sapateiros, etc. Então sempre houve médicos, mesmo funcionário público como Machado de Assis, que era filho de negros, de branco, Lima Barreto e outros, Juliano Moreira, que é o pai da medicina psiquiátrica no Brasil, o tradutor de Freud para o Brasil. Então sempre houve negros, tipo self-made man, aquele que se fazia por si só. E eles iam para a universidade. Eu, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa biográfica sobre um desses intelectuais negros, que até morou muito tempo na Europa, no período da ditadura militar, Milton Santos, geógrafo. Ele era negro, neto de escravos, mas se tornou desde cedo um intelectual. Na década de 40 já tirou o seu doutorado com 33 anos aqui em Estrasburgo. Enfim, se tornou, hoje ele é receptor do equivalente ao Prêmio Nobel da Geografia, o único negro, o único sul-americano que tem esse galardão, de ter o Prêmio Nobel de Geografia. Então ele conseguiu, mas eram esforços individuais de famílias. O grosso da negrada não ascende a bancos universitários e nem a outros espaços de prestígio ou de poder. Eu resolvi, junto com outras pessoas, desde a década de finais de 80, lutar por isso dentro da minha escola e depois na Universidade de São Paulo, onde fiz meu mestrado e doutorado, lutar por políticas de ação afirmativa. Então, entendendo, é mais ou menos uma tradução quase literal das mesmas políticas adotadas nos Estados Unidos, Affirmative action, durante a década de 1950. Todo mundo conhece essa história. Os Estados Unidos é um país que passou pelas experiências similares à do Brasil, de escravismo, etc. Embora lá a abolição foi muito antes, 1865 eles aboliram, teve a Guerra Civil, mas se criou um sistema de apartheid nos Estados Unidos. Esse sistema de apartheid durou oficialmente até 1954, porque o que se seguiu depois da Guerra Civil nos Estados Unidos e do fim da escravidão é que a Suprema Corte foi provocada dentro de uma ação proposta por um pai de uma criança negra no sul dos Estados Unidos, e que estudava numa escola para negros, pobre, e o pai resolveu se queixar, dizer que aquela escola não oferecia condições para o desenvolvimento do seu filho. E o Estado local contestou. Isso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte decidiu, isso em 1880, alguma coisa, não sei bem andar, decidiu que esse sistema era constitucional,
que os Estados Unidos poderiam adotar essa política de desenvolvimento entre brancos e negros, estabelecendo uma doutrina que eles chamaram de separados mas iguais, separate but equal. Isso foi uma decisão da Suprema Corte americana no final do século XIX. Então, o que ocorreu nos Estados Unidos? Se criou uma sociedade onde os negros ascenderam, mas separadamente. E os brancos ascendiam também. Então, nos Estados Unidos você tem realmente uma classe média, tem até ricos, negros, ricos há muito tempo. Mas, na década de 50, um outro pai também contestou essa doutrina e conseguiu provar que esse sistema escolar, separados mais iguais, não geravam condições competitivas quando os negros estudavam nessas escolas, que eram escolas mais miseráveis, né? Na hora de competir no mercado, eles não tinham condições de... Eram escolas precárias, como são as escolas no Brasil, muitas escolas públicas. Então a Suprema Corte, a mesma Suprema Corte, 60 anos depois, 70 anos depois, aboliu o sistema de separados mais iguais, revogou aquele sistema e exigiu que o Estado integrasse, criasse escolas integradas. Todos sabem que até a década de 50 nos Estados Unidos não havia integração. Pela lei não havia integração. Estradas eram, né? Estradas de rodagem para negros e para brancos, jardins para negros e para brancos, sanitário público para negros e para separados. Mas a Suprema Corte derrubou isso, quer dizer, foi um grupo de juízes que enfrentaram, inclusive alguns deles sob ameaça de morte, enfrentaram essa doutrina e essa doutrina foi sendo desmantelada no decorrer do tempo. Até recentemente, até a década, final da década de 70, havia estados nos Estados Unidos cuja lei não permitia o casamento entre um homem branco e uma mulher negra. O cartório não podia admitir isso. Então essas leis elas foram sendo desmanteladas por políticas de ação afirmativa. Essas políticas de ação afirmativa, depois da decisão da Suprema Corte, elas foram organizadas por pressão do movimento civil, chamado Civil Rights, ou seja, aqueles movimentos liderados por Martin Luther King, Malcolm X e outros. E claro, houve uma grande marcha sobre Washington. Esse movimento foi recebido pelo presidente Kennedy, e logo depois ele ia ser assassinado possivelmente por essa razão, por ele ter apoiado o movimento de Civil Rights. E criou-se atos executivos estabelecendo o seguinte: olha, o governo dos Estados Unidos só vão contratar empreiteiros, serviços, ou então só vão dar recursos às escolas que promovam políticas de de ações afirmativas. Essas políticas de ação afirmativa incluem não somente negros, mas mulheres também e outros estratos sociais historicamente discriminados por questões de raça, etnia ou de gênero. Nos Estados Unidos eles radicalizam ainda mais, né? São várias questões que são admitidas pelas ações afirmativas. Nós, no Brasil, depois da Constituição de 88, mas principalmente durante os anos 90, nós, que eu digo, movimento social e setores da academia também, nós resolvemos pressionar as instâncias decisórias, seja instâncias interna corporis, vamos dizer, instâncias das universidades, seja instituições de fora, como a Ordem de Advogados do Brasil, ou a própria imprensa brasileira, a admitir essa possibilidade de o Brasil adotar políticas de ação afirmativa. Esse debate durou todos os anos 90. Depois que Fernando Henrique chegou ao poder, em 95, ele criou no Brasil a primeira iniciativa a favor de uma ação afirmativa para afrodescendentes, a nível do Ministério
da reforma agrária, que era dirigida até por um cara lá de Pernambuco, Gustavo Krause, e também no Itamaraty. Ou seja, Itamaraty criou um programa no Instituto Rio Branco de bolsas para, não é isso? Para candidatos afrodescendentes. Isso está em vigor até hoje. Ou seja, afrodescendentes se inscrevem para o curso do Instituto Rio Branco, fazem exame, as provas e tal. Se forem selecionados, eles ganham uma bolsa de formação por 2 anos, porque só depois de fazer o Instituto Rio Branco você pode se candidatar a ser diplomata, né, no Brasil, para aumentar a presença de negros da diplomacia brasileira. E Fernando Henrique fez isto, e em 2002, algumas universidades que têm autonomia, baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei esta que remete também à Constituição, as universidades brasileiras têm autonomia, né, para tomar decisões em relação ao seu funcionamento, inclusive ao seu processo de admissão de candidatos. Então, uma universidade na Bahia, a UNEB, Universidade Estadual, foi a primeira universidade cujo conselho universitário aprovou uma reserva de vagas para estudantes que se declarem negros e indígenas. Concomitantemente, no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2002, também aprovou uma lei nessa mesma direção. A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, criou uma reserva de vagas aprovada pela ALERJ, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para afrodescendentes e indígenas. E a partir daí, de 2002, da UNEB e da UERJ, outras iniciativas vieram. A seguir, por exemplo, veio a iniciativa lá da UNB, Universidade de Brasília. E isso foi em crescendo entre 2002, 2003, 2004, 2005. Quer dizer, várias universidades autonomamente tomaram essas decisões. Bom, em 2000 evidentemente, só voltando, essas decisões que reservam vagas para afrodescendentes e indígenas, elas geraram reações de setores da sociedade brasileira, reações contrárias, evidentemente. E o Supremo Tribunal, devido a essas ações que foram movidas contra as universidades, a Universidade Federal da Bahia, a UNB, a UERJ, todas elas responderam a ações que contestavam essa política, alegando a sua inconstitucionalidade. Ora, né? E a Constituição, no artigo 5º, diz que todos são iguais, que não deve haver, o Estado não vai fazer distinção. Então, como é que pode fazer esse tipo de política, distinguindo brancos e negros e indígenas? Então, principalmente candidatos que não eram admitidos, porque eles pontuavam no vestibular, eles faziam uma pontuação que, se não houvesse o sistema de cotas, permitiria que ele ingressasse. Só que, como havia já reserva de vaga, por mais que ele pontuasse, havia um corte e ele não entrava. Então eles contestaram. E o Supremo foi chamado, depois de passar pela primeira instância, segunda instância, foi chamado em 2012 a se manifestar. E o Supremo analisou em dia 25 e 26 de abril uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF de número 186. Essa ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, teve como autoria o Diretório de Brasília do Partido Democrata, do DEM, que arguía que essas 20% de vagas reservadas pela UNB para negros, um pequeno número de índios, descumpria preceitos fundamentais da nossa Constituição. Então, em abril,
o Supremo Tribunal julgou essa ADPF e, por unanimidade, o Supremo, invocando o artigo 3º da Constituição Federal. O que diz o artigo 3º da Constituição? Eu não tenho ele aqui, mas basicamente diz que é dever do Estado promover, não é isso? Promover a integração, a melhoria das condições sociais para aquelas populações menos favorecidas. Eu não sei o texto literal, mas foi com base no artigo 3º da Constituição. Hein? Exatamente. As desigualdades, é o artigo 3º. Com base no artigo 3º, o Supremo decidiu pela constitucionalidade do ato da ONB. Ou seja, não é inconstitucional a política de cotas adotada pela ONB, cuja validade a ONB estabelecia em 10 anos, 2010 a 2014. Portanto, havia uma transitoriedade, não é uma política definitiva. Aliás, o que caracteriza a política de ação afirmativa é exatamente a sua transitoriedade, é o alcance de metas e é o percentual. São esses 3 elementos. Então, com base no artigo 3º, por unanimidade, a Corte Suprema Brasileira, em 2012, considerou constitucional. Isso foi em abril de 2012. Mas havia uma outra ação protocolada por um estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era um recurso extraordinário desse estudante candidato a uma das 160 vagas do curso de administração noturno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então são 160 vagas. Ele, no vestibular, foi classificado no 132º lugar. Então, de 160 vagas, ele ficou no número 132. Se não houvesse sistema de cotas, ele ingressava. Como havia um sistema de cotas, 30% das 160 vagas estavam reservadas para estudantes egressos de escola pública, negros e índios. Então, na verdade, o vestibular geral só reservou 112 vagas, porque as outras 48 faziam parte das cotas que, a partir daquele ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul reservou para estudantes egressos de escola pública e brancos, e negros e indígenas. Então, o estudante que se classificou no 132º lugar ingressou com um recurso extraordinário, julgado pelo Supremo em 9 de maio de 2012. E neste caso, de novo, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da medida da tomada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com base no artigo 23 da nossa Constituição. Claro que combinado esse artigo 23, o inciso 10 do artigo 23, combinado com o artigo 3º da decisão anterior, tomada pelo próprio Supremo. Além disso, o Supremo, respondendo a um questionamento desse recurso que dizia que a universidade não poderia ela própria criar uma política, que a política de ingresso deveria ser federal, o Supremo recorreu na sua decisão à Lei de Diretrizes de Bases de 1996, que é aquela lei que dá autonomia às universidades de definirem a sua política de ingresso e gestão. Então, essas são decisões tomadas pelo Supremo em 2012 que soterraram o argumento de parte dos setores brasileiros que reagiam às ações afirmativas alegando a sua inconstitucionalidade.
O Supremo soterrou esse debate, dizendo que ações afirmativas são constitucionais com base em preceitos constitucionais, em artigos da própria Constituição brasileira. Para o Supremo chegar a essa decisão, evidentemente que não foi algo pacífico. E aí eu vou já caminhar para a conclusão falando de um setor que tentou influenciar a decisão soberana do Supremo, que é o setor da grande mídia brasileira. Eu sou jornalista, sempre fui jornalista, sempre atuei durante muito tempo em jornal e agências de publicidade, desde jovem. E tivemos, nós do movimento social que lutou por ações afirmativas no Brasil, na década de 90 e década de primeiros anos dos anos 2000, primeira década dos anos, tivemos que criar um enfrentamento discursivo com argumentos sólidos para contestar a avassaladora campanha feita pela grande mídia brasileira, que se uniu como um conglomerado compacto, envolvendo todos os grandes grupos de comunicação do Brasil. Todos. Eles se uniram. Da Rede Bandeirantes à Rede Globo, à revista Veja, ao jornal Globo, ao jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Toda a grande mídia brasileira, TV Record, Rede Record, ela formou uma espécie de sindicato de combate à adoção de políticas de ação afirmativa no país, com os mais diferentes argumentos, de que isso ia criar um país dividido, que estava se querendo importar para o Brasil um racismo que no Brasil não existe, isso era coisa lá dos Estados Unidos ou da África do Sul. Então, essa grande mídia martelou com reportagens com negros, dizendo, não, eu sou contra. Eles escolhiam as fontes, eles selecionavam. Então, em geral, numa reportagem sobre esse debate, ele colocava uma voz a favor e 10 contra política de ação afirmativa. Entre essas 10 contra, muitos dessas 10 que eram contra eram negros, com os mais diferentes argumentos. Eu não preciso disso, quem entra na universidade tem que ser por mérito, eu vou ficar com vergonha de disputar por cotas. Os mais diferentes argumentos foram utilizados. Convocaram cientistas políticos, artistas. Você vê um amplo setor formador de opinião, de Caetano Veloso a João Paulo Ribeiro, se manifestou contra. De Luiz Fernando Veríssimo a Peter Fry, um antropólogo lá do Rio de Janeiro, famoso por lutar pelos direitos homossexuais. Portanto, muita gente ligada aos direitos humanos se manifestou contra, dizendo que era um absurdo. E essas fontes tiveram livre acesso a essa grande mídia para defender as suas teses contrárias, tentando influenciar o Supremo Tribunal Federal. E nós, do nosso lado, que não temos esse acesso todo à grande mídia, tivemos que fazer a nossa parte, seja publicando nos espaços possíveis, no jornalismo mesmo, seja falando em debates, em palestras, seja pressionando os parlamentares, e tentando também mostrar o nosso ponto de vista. Às vésperas da decisão, às vésperas da análise pelo Supremo, pelo plenário do Supremo, dessas duas ações, tanto do recurso extraordinário quanto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lembro-me que eu estava no Rio de Janeiro numa reunião com setores do movimento social e me ocorreu, como jornalista e como alguém que trabalha com comunicação, sou professor na Faculdade de Comunicação,
me ocorreu fazer uma proposta. Isso foi no mês de janeiro e o ministro Ricardo Lewandowski, hoje presidente do Supremo, mas na época ele era o relator dessas duas ações, foi ele o relator. Ele havia definido a primeira semana de março para audiências públicas no Supremo, para ouvir as pessoas que se cadastraram no site do Supremo, representantes, para falar contra ou a favor. Então, em janeiro, fiz uma proposta a um grupo de pessoas reunidas lá no Rio de Janeiro, no evento que estava lá, e coincidiu que eu estava lá, precisava de dinheiro para fazer uma campanha para tentar colocar nos grandes veículos de comunicação a nossa versão. Deixa eu ver como é aqui. E é isso que Globoesporte.com, a nossa versão na grande mídia, já que a grande mídia não estava dando espaço para a gente. Qual foi a proposta que eu fiz? Olha, vamos comprar espaço na grande mídia, já que a grande mídia não abre espaço para ouvir a nossa versão. Só há um jeito de nós penetrarmos na grande mídia, com a nossa versão sobre as políticas de ação afirmativa. Só há um jeito de nós, setores que defendem a constitucionalidade dessas políticas, levar à opinião pública a nossa opinião. Qual é? Comprando espaço na grande mídia. Meu amigo, vamos comprar uma página inteira no jornal Folha de São Paulo. Sabe quanto é? Uma página de jornal para você publicar um anúncio? Então nós mapeamos Folha de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, o maior jornal do Brasil, jornal nacional, circula 300 mil exemplares por dia. O estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal do Globo, Correio Brasiliense e o Jornal à Tarde. Nesses 6 jornais, nós vamos inserir, às vésperas do julgamento, às vésperas das audiências, um anúncio de página inteira defendendo a constitucionalidade das ações afirmativas. E vamos também buscar emissoras de televisão e de rádio. Então criamos uma campanha chamada Afirme-se pela manutenção no STF das políticas de ação afirmativa. Abrimos uma conta para que pessoas que quisessem depositar, porque fizemos o custo dessa campanha, antes de fazer o custo nós procuramos uma agência de publicidade, uma das maiores agências de publicidade que tem no Brasil, que é uma agência chamada Propeg, e dissemos a eles, eu tinha trabalhado lá, também isso facilita, né? O tal do conhecimento, você conhecia lá o diretor, mas marquei uma audiência, fomos lá e conversamos com ele. E dissemos que aqui a gente queria. Olha, a gente precisa defender a constitucionalidade. Ele disse, olha, eu não acredito nisso não. Cara, o diretor da agência, eu acho que no Brasil não tem racismo, você está querendo criar problema, mas mesmo assim eu vou fazer. E a agência resolveu fazer a campanha. Então, quando a agência assume, uma agência de publicidade assume fazer a campanha, tem um briefing e eles criam o projeto, né? Então, criamos um spot para a rádio, na verdade eu vou mostrar para vocês isso, criamos um anúncio para a TV e criamos um anúncio para jornal impresso. Vou mostrar para vocês aqui o spot. Esse foi o anúncio que foi publicado. Ué, vai abrir, né? Não quer abrir. Mas dá para ver aí? Você é a favor de um Brasil mais justo? Deixa eu ver se abriu melhor.
Esse foi um anúncio de página inteira que nós publicamos às vésperas da votação pelo Supremo, nós, movimento social, nessa campanha firme, defendendo a constitucionalidade das cotas. Houve jornal, por exemplo, o Jornal do Brasil, resolveu publicar gratuitamente. O Jornal do Brasil do Rio de Janeiro publicou gratuitamente. Mas, por exemplo, a Folha de São Paulo, 60 mil, é uma única vez. O custo só da publicação na Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Jornal à Tarde de Salvador ficou em R$111.000. Meu amigo, R$111.000 feito por nós. Nós tivemos que fazer uma campanha de arrecadação, conseguimos a metade da grana e estamos devendo até hoje. Não sei como é que está isso, porque na verdade a conta foi para a Propeg, que é a Propeg que reserva o espaço do jornal. Nós não éramos pessoas jurídicas e a conta foi para a Propeg. Estamos devendo ainda em torno de 70 mil desde 2012. A Propeg criou esse anúncio e criou Propeg, o vídeo. Esse é um dos vídeos que veiculou em emissoras públicas, na TV da Bahia, na TV Cultura de São Paulo e na TV Brasil. Eles também veicularam esse anúncio na TV Senado e na TV Câmara. Esse foi um dos, foram criados três anúncios veiculados em TV, em TVs brasileiras, não TVs comerciais, que nós não tínhamos como pagar a inserção em TVs comerciais, mas em TVs públicas. Nós veiculamos esse anúncio. E foram criados spots para rádio também, que eu vou colocar para vocês. É coisa de segundos, rádio é mais curto ainda, se conseguir abrir. Então, para combater a ação, passou já. Essa campanha da grande mídia brasileira contra as cotas, nós fizemos isso. Isso aqui é só o vídeo. Esse vocês ouvem. Está baixando. Onde é? Qual canto? Onde é, pessoal? É difícil, eu acho. É fácil. Ah, tá. A cidade não está preparada para a gente. E as dificuldades estão por toda parte. Dá para ouvir, não? Aí atrás? Dá não, né? Então não vou. É só dizer a vocês. Fizemos. Dá para ouvir, não, né? Enfim, foram três spots para rádios, 3 anúncios veiculados em TV e um anúncio de página inteira no jornal. Essa foi a campanha chamada Firme-se, afirmando a constitucionalidade da ação afirmativa, das políticas de ação afirmativa. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Tá bom, né? Bom, agora eu abro esse momento para as perguntas. Se você conhece aquela universidade do Ceará, que é a Universidade Da integração Isso. afro. Foi inaugurada pelo governo Lula em 2008, como um movimento, esse movimento que o senhor participa, enxerga essa universidade? É uma boa iniciativa, a integração com países lusófonos, né? Países africanos. E tem outra também de integração de países latinos, lá, não sei se é ali na região de Foz do Iguaçu, que o governo também
está implementando ali no Sul. São iniciativas positivas, válidas do governo. Eu só tenho a aplaudir. Olá, eu sou da área de direito, né? Sou da área do cinema, mas mantenho uma crítica como uma pesquisadora brasileira do ponto de vista constitucional. Fernando, a quem você atribui essa rejeição, negação da mídia brasileira aos povos? Como jornalista, como você fez esses A mentalidade dos, vamos dizer, gatekeepers. Não é nem tanto dos donos dos jornais, dos empresários, é também deles, mas também dos editores, nós chamamos de gatekeepers, aqueles que estão no comando dessas empresas. Por exemplo, o jornalismo da Globo tem no comando um jornalista chamado Ali Camel. Ele chegou a publicar um livro durante esse período, atacando, como é o nome do livro dele? Nós não somos racistas. Nós não somos racistas. E o livro é uma tese para impedir a votação do Supremo. Veja, é o Ali Camel, que é o diretor de jornalismo da Rede Globo. Não é o Irineu Marinho, não. Então, esses gatekeepers são esses caras que decidem o que vai sair, o que vai publicar, qual o enfoque que vai dar, o que vai para a primeira página, quem é que ele vai atacar, entendeu? No Brasil, consequência do racismo existente na sociedade, esses postos importantes nas grandes redações, eles, repetindo o que ocorre em outros setores de poder da sociedade, eles não são ocupados, por exemplo, por afrodescendentes. Não existem negros em postos de comando nas redações brasileiras. Não existem negros escrevendo cotidianamente em jornal. Folha de São Paulo. Eu publiquei muito na Folha na década de 90, muito, porque eu estava na USP e tal, publicava muito lá. E tem um relativo acesso a alguns desses gatekeepers. E até hoje eu cobro isso, porque vocês têm 130 articulistas, a Folha é o jornal que tem 130 articulistas. Sabe o que é articulista, né? Ou colunistas? São aquelas pessoas que assinam, que escrevem um texto opinativo, dá opinião, portanto forma opinião. Eles têm, a Folha tem mais de 130 articulistas. Não tem um negro. Ele diz, mas tem um cara, é um cara que escreve sobre automóvel. Tem. Então você não tem na grande imprensa brasileira sujeitos que poderiam defender. Eu quero fazer inclusive aqui uma justiça. A Folha de São Paulo, entre esses 130 e pouco, tem um cara lá que faz a defesa. É o Hélio Gaspari. É um cara importante, que está lá escrevendo aos domingos e às quartas-feiras. Quer dizer, ele é a única voz, e ele nem é negro, viu? Mas ele é a única voz que defende. Então, nos outros veículos, nas emissoras de TV, você não encontra. Entende? Você não vê negros defendendo propostas políticas. A Globo, quando abre espaço, abre para Menina do Tempo, que é importante. Agora tem uma Menina do Tempo que está fazendo um maior sucesso, já viu? Uma negra. Maju é como o William Bonner chama. O William Bonner é o diretor de jornalismo do Jornal Nacional. Mas você não tem lá articulistas, colunistas, dando opinião, né? Tentando influenciar. Então eu atribuo, Lúcio, né? Essa ação à falta da presença de setores lá dentro da redação para ir em debate. Porque toda vez que eu trabalhei em redação de jornal, eu fui para o embate com meus colegas. Como vou lá dentro da minha universidade, entendeu? Dentro da minha faculdade. Você tem que ter gente lá para ir, no embate. Os Estados Unidos resolveram isso desde a década de 60. Resolveram.
desde a década de 60. Lembra-se que o que se seguiu, não sei se você estava aqui quando eu já falei disso, de que houve desmantelamento da doutrina separate but equal, a partir da decisão da Suprema Corte, mas houve reações também, né, da sociedade, houve muitas reações, e essas reações culminaram entre 1964 a 1968 em tumulto que eles chamavam de riots, de rua, ou seja, de grandes manifestações. Se lembra da década de 60 dos Estados Unidos como é? Grandes manifestações de rua, não só contra o Vietnã, mas contra o racismo. É aí que surgem as figuras de Luther King, de Malcolm X e de tantos outros. Foram assassinados esses líderes. O próprio senador Kennedy, o Bob Kennedy, foi assassinado. O presidente Kennedy foi assassinado. Então, o que foi que aconteceu? Em 1968, depois do assassinato de Luther King e com aqueles tumultos nos grandes centros urbanos, Nova York, não só em Nova York, né? Detroit, em toda parte, o presidente da República, Lyndon Johnson, diante desses tumultos de rua que não paravam, criou uma comissão chamada Comissão Kerner, uma comissão presidida por um governador chamado Kerner. Era uma comissão cuja tarefa era estudar as causas dessa verdadeira guerra civil. Foi considerado assim. Essa comissão deveria estudar as causas e dizer como o governo poderia fazer políticas para atacar isso. Mas resolver, então, quer dizer criar uma lei? O que foi que essa comissão... criar a lei. Não. Nos Estados Unidos, não. Houve mudanças significativas na área de mídia lá. Essa comissão publicou um relatório que é acessado na internet, relatório Kerner, da Comissão Kerner, e tem lá uma seção dedicada à mídia. E o que é, em síntese, o que é que essa comissão diz? Ela diz o seguinte: a grande mídia brasileira, norte-americana, não entende o que está acontecendo nas ruas. Porque os jornalistas, os repórteres, eles não têm familiaridade, eles vêm de uma classe média, alta, branca, então eles não entendem, então eles tendem a marginalizar, a discriminar, a dizer que aquilo é tumulto e que é, como digo, vandalismo, etc. Então o que é que a comissão diz? É preciso que as corporações, as universidades, as escolas, desde escolas high school, recrutem na comunidade, nos guetos, vocações para o jornalismo. Tentem localizar, desde a tenra idade, está lá escrito, não sou eu que estou dizendo. E o que foi que fez? O governo que eu digo é as corporações nos Estados Unidos, a partir de então, fizeram cursos e preparação para admitir nas redações pessoas oriundas desses guetos e dessas camadas. Você sabe quem o diretor. Jornalismo está resolvido. Mídia. Não, estou falando da mídia. Legislação e prática é completamente diferente. Isso a gente vive. Não, mas falar a sua pergunta inicial foi porque eu achava que a mídia agia assim. Nos Estados Unidos houve uma melhoria na cobertura. Qual o maior jornal do mundo? O jornal mais influente do mundo? Todos sabem aqui qual é, né? The New York Times. Quem é o gatekeeper maior lá? É um negro. É um homem negro hoje. Pode olhar lá. Mas você vai lá na redação da New York Times. O meu projeto de doutorado foi uma análise da cobertura da questão racial no Brasil e nos Estados Unidos. Então eu passei um ano em Nova York e trabalhando com o New York Times, certo? E comparando com a Folha de São Paulo, para ver qual era a postura de um jornal e do outro, porque a Folha é o jornal mais importante do Brasil, The New York Times o mais influente dos Estados Unidos. Na redação do jornal você encontra negros em postos de chefia. Não é só repórterzinho de rua, não. É o cara que decide que vai sair e como sair. Isso você encontra em todos os veículos, nas principais revistas, nas emissoras de televisão, né? Será que o Brasil daria uma outra pergunta? Não, vamos pegar aquela mulher, que é a mulher mais rica da mídia americana, uma negra, Oprah. Não dá. Quer dizer, cinema, todo o setor de entretenimento passou a admitir negros. Então as grandes corporações, isso é uma política
os anúncios que eles publicam para tentar recrutar pessoal, tem sempre lá embaixo um itemzinho: nós promovemos políticas de ação afirmativa. Ou seja, damos bem-vindo a candidatos negros, mulheres, tem sempre isso nos anúncios de contratação. Quer dizer, é bem-vinda a candidatura de mulheres e de negros e de setores discriminados. Então, isso é uma política corporativa. O American Express, cartão, que é uma corporação, o presidente é um negro dessa corporação. Entende? Então, você encontra lá grandes empresas com negros executivos. No Brasil existe isso? Não existe. Então, não é somente o setor de mídia, é uma política corporativa. A culminância disso foi a eleição do presidente negro. Culminou essa política iniciada com a decisão da Suprema Corte, com a eleição do Barack Obama. Podemos ter divergências ideológicas, mas ele é um negro que foi eleito na maior democracia do mundo, dentro de um partido que não é um partido dominado por negros, um partido democrata, é um partido de aristocracia branca também, como os partidos grandes nos Estados Unidos. Então, o que culminou a política de ação afirmativa nos Estados Unidos foi a eleição de Barack Obama. E agora vai ser a eleição de uma mulher. Hillary Clinton provavelmente vai ser eleita. Primeira mulher. Sim. Professor, boa tarde. Eu queria questionar o senhor o seguinte. Uma das críticas que se faz ao sistema de cotas raciais seria o fato de que, eventualmente, as cotas não solucionariam um problema social e, por isso, se teria a proposta, então, de cotas sociais ou com critérios econômicos. E aí eu queria saber a sua opinião. Qual das duas o senhor acredita que seja mais eficiente ou eficaz para solucionar ou para garantir a inclusão? Se seriam cotas raciais ou cotas sociais baseadas em um critério de renda, por exemplo? Não, eu não vou dar minha opinião, não. Eu vou dizer o que é que diz a lei. Porque se antes essas iniciativas eram autônomas de universidades A, B ou C, a partir de 2012 existe uma lei federal. O Congresso Nacional aprovou a Lei 12.711 em 2012, regulamentada essa lei pelo Decreto 7.824 de 2012 da Presidência da República, prevendo que até em 2016, ou seja, até o próximo ano, 50% das vagas de universidades e institutos federais de ensino, não só universidades, mas também os institutos federais de ensino, tecnólogos, né, etc. 50% das vagas serão destinadas a alunos oriundos integralmente de escolas públicas no ensino médio. Portanto, aí o critério não é racial. Alunos que tenham feito integralmente o ensino médio em escolas públicas terão direito a acessar 50% das vagas. As outras 50% continua o SISU geral, SISU ou vestibular. Desses 50%, a lei diz, essa lei, que 25% dos alunos têm que comprovar renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. 25% de 50% tem que comprovar, repetindo, renda familiar bruta ou igual ou superior ou inferior a 1,5. E os outros 25%, renda bruta, familiar bruta, superior a um salário mínimo e meio. E dentro desse critério social que a lei, essa lei federal estabelece, portanto unifica a política de cotas, a partir desse critério social deve-se respeitar, a lei diz, o percentual de pretos, pardos e indígenas por estado, com base nos dados do IBGE. Então, o primeiro corte é o corte social. Os alunos têm que vir de escolas públicas e têm que comprovar renda. E quando ele ser preto, pardo, indígena, aí é autodeclaratório.
Ou seja, o critério racial é autodeclaratório, mas o critério de renda tem que ser comprovado. Então, as cotas no Brasil, ela leva em consideração, respondendo a sua questão, os dois fatores. O fator social, ou seja, pessoal... Assim, a lei também prevê não somente o ingresso, mas a lei cria uma política de apoio, né? De manutenção desses alunos. Então, a própria lei 12.711, ela diz que as universidades, e por isso o Ministério da Educação tem lá uma dotação orçamentária para políticas de manutenção desses alunos, políticas de permanência, né, que eles chamam, políticas de bolsas de iniciação científica, bolsas permanecer, bolsa de alimentação, bolsa moradia. No caso dos quilombolas, por exemplo, né, tem toda uma política para que esses alunos que ingressem permaneçam. Isso está na lei. Eu tenho que fazer um relatório sobre o princípio da isonomia aqui na faculdade. E dentro desse relatório eu estou estudando as minorias e as ações afirmativas, né? E meu estudo está no início, muito incipiente ainda. Mas o que eu já pude observar é que a população negra no Brasil, apesar de ser a maioria, ela é considerada uma minoria, né? E por isso se justificaria essas ações afirmativas, entre elas as cotas. E muita gente confunde assim, ação afirmativa, pensa ação afirmativa, pensa cotas. Mas ações afirmativas não são só cotas. E ações afirmativas também não podem ser ad eterno, não é uma coisa para sempre. Então, criou-se assim exatamente na mídia Uma campanha de protesto, de tudo. de negação. Exato, de negação do próprio racismo no Brasil, que é uma realidade, existe racismo no Brasil. Eu já fui assim. Racismo, sexismo, machismo, exatamente. homofobia. Eu já fiz trabalhos sociais, eu vi que realmente a maioria é miscigenada. Na verdade, o Brasil é miscigenado, né? A grande justificativa de não haver o racismo no Brasil é que o Brasil seria um país de miscigenados. Como somos multiétnicos, não haveria racismo, né, no Brasil. Só que a gente esquece de verificar que no Brasil também existe a negação da raça, que seria, na verdade, a raça humana, né? Mas a negação do nosso próprio fenótipo. Então, pessoas que são visualmente brancas, ou nem tão brancas assim, mas que não se consideram negros, né? E são, no meu estado, por exemplo, na verdade sou goiana, mas eu moro em Alagoas, né? A terra de Zumbi, né? Mas em Alagoas mesmo, as pessoas não chamam negro, eles chamam moreno. Fulano é aquele moreno. Quem é? Aquele moreninho. Não é moreninho, né? Até pode ser mais claro, mais escuro, mas é negro, né? Então, na verdade, não teria uma pergunta, seria mais um Comentário. Um comentário mesmo. Muito obrigado. Você tem uma pergunta sobre você mora em Portugal, né? Você mora em Portugal, você foi em Coimbra, né? Estou a morar aqui em Portugal. Então, acho que pode responder essa pergunta, então. Como é que funciona aqui em Portugal essa política de cotas ou ações alternativas? Porque acho que a maior população africana na Europa talvez seja em Portugal, né, pela proximidade, pela questão dos países lusófonos, imagino na África mesmo, no Brasil também. Como é que eles tratam isso? Ao meu ver, parece que o imigrante ainda é uma minoria que sofre bastante preconceito. Como é que você vê se existe
negativo quanto a essa questão? Você chama de cotas aqui? Ou uma coisa parecida? Eu estou a aprender com um projeto que fiz com a Universidade Nova de Lisboa, uma professora que trabalha com migrações e transnacionalismos. Temos um projeto que começou em novembro, um ciclo de debates com variados temas, inclusive semana passada, na sexta, tivemos o prazer de ter na mesa de Júlio, em som, um debate que fizemos a respeito do... Porque não existem partidos políticos. Porque não existem partidos políticos racistas ou xenófobos aqui em Portugal. Mas tem vários temas. O que eu tenho aprendido nesse debate é que, primeiro, o Estado português atual, ele não admite a existência do racismo. Por contribuição de Gilberto Freire, grande Gilberto Freire, escritor de Casa Grande Senzala, Sobrados e Campos e tantos outros livros, que defendeu o que há de positivo na miscigenação brasileira, o que diferencia a nossa sociedade exatamente esse nosso jeito de ser, contributo dos indígenas, dos portugueses, mas acima de tudo, segundo Gilberto Freire, dos africanos escravizados. Então nós somos mestiços e isso é bom. Ele criou também essa ideologia que foi adotada aqui em Portugal, o chamado lusotropicalismo, que o Estado Novo português, de Salazar, tornou em política ideológica. O lusotropicalismo, em síntese, seria o fato de reconhecer os portugueses como diferentes. Os colonizadores portugueses, eles foram menos cruéis que os outros, entendeu? Eles foram muito mais abertos à relação com o escravo, entendeu? A relação sempre foi mais doce, ele não tinha preconceito de raça, tanto assim que ele tinha intercurso sexual onde ele chegava, não é isso? Gerou filho pra caramba. É verdade, então isso tornou esse colonialismo português e esse modo de ser português, né, muito mais cordial. Então, Portugal, o Estado português, isso eu estou a aprender nesse ciclo de debate, viu, que começou em novembro. Ele se regozija desse fato de que aqui não há racismo, portanto, não se cria políticas. A própria Constituição portuguesa não admite a possibilidade de políticas de ação afirmativa. Tivemos um debate sobre isso lá nesse ciclo e foi isso que ficou evidenciado. Seria anticonstitucional, teria que se mas colocar-se uma emenda constitucional. Os imigrantes aqui, eles são tidos como imigrantes, não exatamente como negros. Então, eles são imigrantes de primeira, de segunda, de terceira geração, né? Estão aí nos bairros da grande região, nesses bairros bem tensos de relação com a polícia, por exemplo, Amadora, né? Coal da Moura, a chamada linha de Sintra, e a outra linha sul do Tejo, do outro lado do Tejo. E os pobres, os imigrantes, os africanos vivem nessas regiões. E o Estado português não reconhece. Uma comissão da Unesco, não, aquele órgão da ONU cuja sede é Genebra. Existe um órgão da ONU de Direitos Humanos, Unesco, eu acho que é em Paris. Essa comissão, depois que Portugal se integrou à comunidade europeia, você sabe que Portugal teve que fazer adaptações na sua legislação e tal. E abriu-se ao monitoramento das diversas comissões que vêm aqui, não só a Troika Econômica vem, mas vem também essas comissões de direitos humanos. Tem um relatório de 2013, publicado em 2014, dessa comissão que estuda a situação dos negros e africanos em Portugal. Eu li esse relatório. Ele
eles condenam a atitude do Estado português. Eles dizem que aqui o racismo é sutil. Em português é subtil. Então, Portugal, e isso é o que é dito na comissão, porque a situação dos negros para conseguir emprego, moradia, tem lá diversos índices. E a comissão recomenda que o Estado português, já que faz parte da comunidade europeia, tente melhorar a condição dessas pessoas. Então, o racismo aqui é sutil. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, seria um gancho dela e também para jogar o novo debate que a gente tem observado lá no Brasil, a ver, vinculado aí às políticas de educação, diz respeito agora àquela dimensão de que quando a gente tem o primeiro momento das políticas de afirmação, eu prefiro pensar em política e não só como ação, porque como todos esses reflexos, tem um momento que é o momento da inclusão necessária, ou seja, a gente tem uma conta para pagar, essa conta ela existe, eu posso falar que eu não sou, mas eu sou. Eu tenho um histórico de marginalizações, segregações. E eu tenho um segundo momento, que é o que eu quero ser. E eu participei de um debate agora em políticas de educação, já com uma proposta da ampliação das ações afirmativas de cotas raciais e sociais para a pós-graduação. Com aquela ideia de que ninguém quer, pensando que a educação é um direito profissional, pensando que é um projeto do Estado, essa educação quer desenvolvimento pleno do ser humano, quer desenvolvimento para profissionalização, ou seja, para você poder depois se inserir no mercado de trabalho, sem ter que ter outra política para isso, ou seja, com uma tranquilidade. Você veria também. E aí começou de novo o debate. Essa vai ser inconstitucional, com certeza. Até porque a gente não tem nenhuma política de inclusão para ninguém em pós-graduação. Se perguntar aqui nessa sala, você vai ver as dificuldades oriundas de cada um, com bolsas, com suporte, com o próprio reconhecimento. Você faz um mestrado fora, depois você vai ter uma longa batalha de convalidação de títulos, etc. Então, assim, a gente não tem isso como política, a gente está começando a desenvolver. Essa é a ideia. Ninguém quer que o seu filho tenha menos do que ele teve. Se eu conseguir chegar à universidade, eu quero que o meu filho chegue na universidade mais uma coisa. Essa é sempre um problema. Como é que você veria? Você já passou por aqui? Conhece algum caso de política que pense no todo desse ciclo? Não, esse debate já está aberto, esse debate. Na própria UNB, se você for... agora eles fizeram com o ProUni, né? Não, o ProUni continuando. Na UNB já existe esse debate aberto para que programas de pós-graduação criem políticas de ação afirmativa. O UNB. Isso está lá... A ideia de cota. No processo de seleção, leve em consideração basicamente aquilo que essas políticas de ação afirmativa já levam em consideração. Já existe um caso concreto, um programa de pós-graduação concreto que seleciona com base nesse critério de cotas, que é o programa de pós-graduação do Museu Nacional. Não é do Museu Nacional, é da Biblioteca Nacional, é o Museu Nacional. O Museu Nacional já tem um programa de pós-graduação que seleciona com base em políticas de cotas, negros e indígenas. Tem lá um número de vagas. Mas esse é um debate que os programas de pós-graduação no Brasil, que são verdadeiros feudos, quase que desvinculados da graduação, e dominados esses feudos por um núcleo duro da ciência brasileira. Um núcleo duro da ciência brasileira, quer dizer, não estão vinculados ao Ministério da Educação, basicamente a política de ciência e tecnologia está a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então você precisa ter esse debate. Vai ser duro, difícil enfrentar. Eu acabei de publicar, acaba de sair um livro
com um capítulo de minha autoria, saiu nos Estados Unidos, falando não exatamente da necessidade de criar políticas de ação afirmativa na pós-graduação, mas de os institutos de fomento à pesquisa, CNPq, CAPES e outros, eles incorporarem essa dimensão, ou seja, a dimensão do sujeito pesquisador negro, pobre e tal, e também linhas de pesquisa que incorporem também essa temática nos seus financiamentos. Nós sabemos que o financiamento de ciência e tecnologia no Brasil, em comparação, por exemplo, com os BRIC, é de chorar, de lamentar. O Brasil não reconhece, não é isso? Não reconhece a ciência e tecnologia como fatores que poderiam emancipar o país. Não existe caso no mundo de país que se tornou emancipado, autônomo, né, sem ter feito forte investimento em ciência e tecnologia. Está no quadro, eu fiz isso para escrever o meu artigo, eu peguei os quadros da União Europeia, que aí eu estou exagerando pegar a União Europeia, né? Mas pega só os BRIC, que é China, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, excetuando a África do Sul, que entrou recentemente. Em relação aos demais países, o Brasil é o que menos investe em ciência e tecnologia. Entendeu? Eles não veem isso. Mas isso é uma visão, é uma mentalidade ainda arcaica, né? Que, na minha análise, isso vem dessa cultura conservadora, das elites de mando no nosso país. Entende? Se encanta com o progresso da Europa, por exemplo, de países europeus, né? E até se alienam a esse pensamento europeu, mas não está querendo, possivelmente, emancipar o próprio país. Todos nós que estudamos sabemos da dificuldade por que é estudar. Quer dizer, não sei se todo, eu pelo menos sei estudar fora. Eu, por exemplo, ele sabe disso. Eu resolvi fazer esse meu estágio segundo sem bolsa. Eu vim para a Europa sem bolsa. Eu não recebi bolsa nem da CAPES, nem do CNPq. E é um mistério o julgamento que se faz, não é isso? Você recebe, quem submete o projeto à CAPES e CNPq, quando há indeferimento, por vezes você recebe uma carta totalmente evasiva, né? Quer dizer, não se diz nada, não se explica nada. Diz, olha, você não foi contemplado. Bom, dá-se um prazo para o recurso. Aí você faz o recurso dentro daquele limite dado pelo sistema e o recurso fica lá 3, 4 meses, você tem que viajar sem o resultado do recurso. Quando sai o resultado do recurso, mantém-se a decisão anterior. Então nós vamos perder tempo para discutir com esses caras, velho. Quem que domina a CAPES? Quem que domina essas agências de fomento, né? Então, se você for verificar, quem controla esse setor de financiamento de ciência e tecnologia no Brasil, não sei se em outras partes do mundo, em Portugal também, é o grupo das chamadas ciências nobres, ciências duras, ciências ditas naturais. Não é isso? Em geral, quem está à frente da distribuição desses recursos é gente dessa área, que vem, por exemplo, as nossas ciências, as chamadas ciências humanas, ciências sociais, direito, ciência de direito, né? Não é ciência natural, direito? Ciência social? São vistas como ciências menores, por vezes nem são vistas como ciências, sabia? O que você faz, cinema, não é ciência. Num determinado critério, é arte, portanto é uma coisa, é um diletantismo. Mas o grosso da verba está sob o controle de agentes dessa área da ciência. Então, um projeto para estudar o racismo, esse cara está querendo criar problema. Não existe isso. Então, a possibilidade, eu não estou querendo aqui dar uma justificativa para o meu indeferimento, mas a possibilidade de ter um projeto aprovado nessa área é muito maior. Reprovado é muito maior. Não é um tema estratégico. Em termos estratégicos,
Entendeu? Mas eu vim mesmo assim. Estou aqui com o meu salário de professor. É? Ainda vou manter o salário de professor. Eu pude me dar esse luxo, né? Pude me dar esse luxo. Agora é foda, com a desvalorização cambial, de outubro para cá, minha situação, eu fiquei mais pobre, de outubro para cá. Com a desvalorização, foi R$1. Porque eu recebo em real, eu recebo salário no Brasil, em real. Eu não recebo bolsa da CAPES como ela, que é em euro. É verdade? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então agradeço a todos os participantes, bem como ao professor Fernando, e encerro essa palestra. Obrigado.